auditores que estão entrando no Brasil todo, tomando posse hoje, eles vão ter o teto ou não do regime geral? Olha a resposta para 16 do 40. Somente mediante sua prévia e expressa opção, o disposto no 1415 poderá ser aplicado ao servidor que tiver ingressado no serviço público até a data de publicação do ato de instituição da Previdência Complementar. Então, resumindo, gente, não existe teto do regime geral para nenhum servidor público brasileiro, porque nenhum ente público no Brasil criou a Previdência Complementar. Quem está mais adiantado nesse debate, tentando colocar, é o Estado de São Paulo e o município de São Paulo e o Estado do Rio Grande do Sul. Qualquer outro estado nem estão praticamente debatendo sobre isso. Então, não existe teto do regime geral para servidor público no Brasil. Nem os que estão tomando posse hoje. Por quê? Porque só teria a partir dos que entrassem após a instituição do plano de previdência complementar no estado de Santa Catarina, ou no respectivo estado. Então, não tem. O que tem? A nossa aposentadoria deixa de ser o último contra-cheque, vai ser a média de julho de 94 para cá. Se a vida toda foi auditor como eu, provavelmente vai receber o último salário. A contribuição vai ser sempre sobre o último salário, sobre o salário de auditor, vai ter. Agora, se ele trouxe tempo de trabalhador rural, tempo de que ele contribuiu R$500, R$1.000, R$2.000, a aposentadoria dele vai ser um reflexo que ele contribuiu. Nada mais justo que isso. Essa é a regra, tá? Vou voltar aqui porque eu preciso comentar sobre pensão por morte. Bom, eu sei do tempo, estou tentando adiantar aqui, mas eu acho que é uma coisa, porque eu sei que depois eu vou levar, né? Então a gente tem que... A pensão por morte. Pensão por morte. Gente, como que é a questão de pensão por morte? Essa é outra reflexão para vocês verem, que é como técnico falando, não é ideologia aqui, gente, é técnico. Qual é o requisito fundamental para conceder pensão por morte? Tem que acontecer, não tem jeito. O titular do direito tem que passar para outra vida, para não falar de outra maneira. Não tem outro jeito. Só se paga a pensão se o titular do benefício da aposentadoria morrer, falecer, certo? Bom, contar algumas historiazinhas para você bem rápido. Vocês sabiam que até dezembro de 98, um juiz do estado do Rio de Janeiro, andando na praia de Copacabana, e o apartamento da esposa dele era na praia de Copacabana em frente, a esposa dele assistindo o marido caminhando de manhã, o marido tem um infarto fulminante, ela não sabia se soltava um rojão ou chorava, sabem por quê? Até dezembro de 98, o falecimento daquele juiz representaria dobrar o valor da aposentadoria, ela iria receber 180% do valor da aposentadoria. Por quê? Porque tinha pensão especial. Imagine, ele vivo vale metade do que morto. Essas eram as regras que nós tínhamos de... Imagine com o complexo do alemão, só para ter uma ideia o quanto era perigoso uma situação como essa. Ele valia metade vivo do que ele valeria como morto. Por que isso acontece? Porque antes da emenda da Constituição de 88, o Brasil, como seguindo em todos os países do mundo, pensão por morte tem que ser menor do que a aposentadoria. Por quê? Por mais que o cara fosse muquiranga, pão duro, a existência física dele custa alguma coisa para a sua aposentadoria. Então, no desaparecimento dele, teria que reduzir o valor da pensão, porque não tem menor lógica a pensão ser 100%. Porque alguém que dependia daquela renda desapareceu. Isso, gente, é qualquer regra de previdência no mundo. No mundo. No Brasil, com a Constituição de 88, a gente criou a pensão de 100%. Criamos a pensão de 100%. Que só na emenda 41 que a gente começou a mudar. Como que está a regra agora? Até quem ganha até 3.467, falecendo, os dependentes vão receber a integralidade. No que quem ganha 15, vamos colocar 18 mil reais, vai ser sobre 3 mil 100% e sobre 15 mil 70%. Essa é a regra hoje. A pensão por morte hoje é 70% da parcela que exceder o 3.467. E digo mais, se me perguntarem agora como técnico na Previdência, vai ter reforma, não vai ter reforma, então discute. Eu diria para vocês que a Previdência do servidor, a aposentadoria, tem que ser consolidada, gente. Não podemos mudar a regra. Está aí a aposentadoria por média, tudo, está aí. O que precisa discutir?
Eu vou, para encerrar a minha participação aqui nesse momento, o que você tem que discutir? Eu não comentei das regras de aposentadoria para nós, gente, mas eu diria para vocês assim, regra nossa de aposentadoria garante a integralidade, tá? Fiquem tranquilos. Integralidade e paridade existem 2 artigos do texto constitucional que garantem. Pensão por morte é o melhor benefício que você pode arrumar hoje no Brasil. Um trabalhador, depois de 60 anos trabalhando, 60 anos de idade, 35 anos trabalhando, ele chega em casa e fala para a esposa, estou aposentado. O que a esposa fala para eles? Hein, mulheres aqui presentes, o que vocês falam para eles? Hein? Deus me livre, em casa você não fica, vai trabalhar, vagabundo. É mais ou menos assim que é a relação depois de 35 anos. Em casa você não, faça qualquer coisa, mas em casa você não fica. Aí ele vai fazer, se for Rio Grande do Sul, jogar bocha, se for algum dominó, aí ele não arruma, de repente ele chega em casa e fala assim, troquei. E olha que nós temos que estar antenados com a mudança global, eu tenho que lembrar que hoje troquei significa tanto um sexo como o outro, mas vamos ainda dizer que ainda é a maioria, ele trocou por um do sexo diferente, ou seja, ele arrumou uma outra mulher. Geralmente, qual é a idade dessa nova companheira? Mas não sei porque que vocês estão rindo. Hein, Clemilson, qual que é a idade dessa nova companheira? Mais ou menos assim, dizem que tem estudo que quanto maior o contra-cheque, maior a diferença etária, tá, gente? Maior a diferença etária. Aí ele com 60, 70 arruma uma de 20. Sabe o que vai acontecer? Temporariamente ele está muito feliz porque está com ela. Temporariamente ela está muito feliz porque está com ele. E depois, permanentemente ela vai estar muito feliz porque ele foi embora. E o que aconteceu com essa senhora de 20 anos, que nunca trabalhou, não, só foi um relacionamento de um final de noite, o que ela arrumou? Uma renda de 15 mil, 12 mil, 16 mil, enquanto viver. Esse benefício vai durar quanto tempo? Ele estava com 70, ela estava com 20, ele falece com quanto? Com 80 tranquilamente, ele podia viver mais, mas arrumou uma de 20, não aguentou, morre antes. Aí ele fica tomando sorriso azul, aí tá o coração, pá, né? Aí o que acontece? Ela com 30, ele falece com 80, ela com 30, ela vai viver até quanto? Niemeyer é fichinha para ela, gente. É claro, ganhando 15 mil vai morrer como? Com 30 anos vai chegar a 100 tranquilo. O benefício vai durar mais quantos anos? 70 anos. Dá para falar de equilíbrio nisso? Eu já estou dando a dica do que a gente precisa pensar no Brasil. Vocês, mulheres aqui presentes, estão a fim de continuar pagando essa senhora? É reflexão. Reflexão para dizer o que ainda a gente pensar. Ela não pagou nada, não fez nada, foi simplesmente, não estou falando de filho, essa é a situação que, claro, faz algum desequilíbrio. Bom, agradeço aí a atenção, muito obrigado. Sem dúvida, foi uma palestra interessante e que apresentou muito boas informações para nós. Agora vamos convidar a senhora Clemilce Sanfin de Carvalho, também auditora aposentada, se não me engano, da Receita Federal, professora, estatística, pedagoga, graduada pela Universidade do Rio de Janeiro, conselheira da Associação de Auditores Fiscais da Receita Federal, no Rio de Janeiro, especialista em finanças públicas, servidora de carreira do IAPI, IAPAS e INSS, onde exerceu diversos cargos com relevância o de secretária de Finanças do INSS e diretora de Administração e Finanças do INAMPS. Conselheiro representante do INSS nos Conselhos Nacionais do SESC e SENAC. Conferencista, frequente de temas relacionados com a Previdência, coautora de livros Leituras Complementares de Previdenciário e Anfip 60 anos. Eu acredito que a gente terá interessante visão por parte da senhora Clemilce. Algumas delas ela adiantou ali ao lado, eu achei que vocês vão gostar também. Eu, inicialmente, quero agradecer muito ao convite para estar aqui presente em Santa Catarina. Já estive antes num seminário do Sindifisp,
em Camboriú, onde conheci um homem extraordinário de cultura previdenciária, econômica, aqui de Santa Catarina, o professor Nildo Urix, a quem eu quero prestar uma homenagem ao povo todo de Santa Catarina, né? O currículo é grande porque a minha certidão está amarela, né? Eu entrei no serviço público através de concurso, depois numa carreira assim inicial, depois básica, no IAPI, que era uma escola de administração, ainda peguei os últimos anos de Hélio Beltrão e dos últimos pensadores da Previdência. Hoje nós não temos pensadores da Previdência. A Previdência é dirigida de fora para dentro, de acordo com os interesses econômicos do país. Então, nós temos que fechar a conta. Nós servidores. Mas não é só no Brasil, não. Hoje eu ouvi que o Obama mandou uma medida para o Congresso congelando o salário dos servidores públicos, ativos e aposentados também, durante 2 anos. Os militares ficaram fora. É tudo uma repetição de modelo. E eu, depois que eu vi com brilhantismo ali, ele defende umas teses difíceis, com muito brilhantismo, quero lhe cumprimentar. Difícil defender essas teses. Eu dou razão a ele, Ele tem, a Previdência, como tudo na vida, tem escolas. A literatura tem uma escola, a pintura tem uma escola de pintura, e na Previdência tem os que pensam do outro lado. Eu sou integralmente ligada àqueles colegas que foram para as 2 passeatas em Brasília, em 2003, quando, no início do governo Lula, foi colocada a reforma da Previdência, que já estava feita há muito tempo. Danosa até para o país. Não era só para os trabalhadores da iniciativa privada ou dos servidores públicos. Ela era danosa, ela tirava o espírito da competição, o estímulo do servidor, porque há um princípio sério que nunca é respeitado. Para criar qualquer benefício ou alargar qualquer benefício, eu sou obrigada a identificar antecipadamente a fonte de receita. A Previdência tem bancado os maiores sistemas sociais do país, é responsável pela paz interna do país. Do momento em que o trabalhador rural só trabalhava, apodrecia como gente, resto humano, dentro do INPS, se formou um grupo com o doutor Líbero Massari, conheci muito. Meu pai foi previdenciário da primeira nomeação do IAPI, do primeiro concurso. Então, eu tenho na alma e no sangue, no meu DNA, a defesa da Previdência Pública. Eu quero pedir desculpa pela emoção que eu vou colocar aqui, porque eu acho que um sistema desse, com 28 milhões de benefícios, responsável pela paz interna do país. Se eu tenho 3, 4 dependentes nos 28 milhões, eu tenho 100 milhões de brasileiros que hoje têm dignidade. Até os aposentados são 9 milhões de benefícios. Esses seriam 30, 40 milhões de pessoas também no Bolsa Família, que quem paga é a Seguridade Social. Não houve um estudo prévio se tem receita ou não. Se vocês olharem, eu trouxe alguns livros que vou oferecer da Anfip. Se vocês olharem lá nos gastos do sistema de seguridade, vocês vão encontrar lá a transferência de renda, Bolsa Família. Eu não sou contra. Eu acho que a segurança alimentar é direito de cidadania e nós todos temos que defender. Agora, tem que ser um sistema assim transitório. O meu colega colocou coisas aqui que eu tive que rir também. Realmente, uma viuvinha com 20 anos, mas às vezes anda lá no Rio, uma bala cruzada, mata ela no dia seguinte da viuvez. Não tenha muita certeza. Tenha muita certeza. Eu gostaria de justificar minhas posições com a generalidade. Eu tenho a irmã, também concursada, do antigo IAPI, porque o pai dizia, vai haver um concurso, ninguém entrou pela janela. Na minha casa, carteira de motorista, o pai acompanhava. Concurso também. Era tudo dentro de princípios assim, de família. E a minha irmã trabalhou e contribuiu 43 anos, não tem dependente. Ela, como milhões de trabalhadores brasileiros, deixam a sobra para pagar o que é necessário hoje. Não se pode argumentar com exceções.
Eu conheço muitos rapazes e moças, morrem cedo, deixaram as contribuições, isso é devolvido para a família. O que tem hoje de errado é que eu chego nessas pensões que foram faladas aqui, que o contribuinte pagou para deixar o recurso dele, da contribuição dele, como prestação para a família, sobrevivência da família. Aí eu digo, não, até o limite do regime geral integral, depois 70%. Eu teria que devolver o excedente da contribuição que esse contribuinte fez. Eu não posso criar nenhum programa sem ter a receita. E também não posso tirar direitos de quem já pagou. Isso não é permitido no Estado de Direito. Eu chego para o segurado da Previdência, não vou pagar mais isso aqui, mas ele contribuiu, então vamos devolver para ele o que ele pagou a mais, já que eu reduzi os direitos dele. Eu acho que Estado democrático de direito, a gente mede em todas as áreas de atividade, principalmente na Previdência Social. Eu estou muito em dúvida, porque o Delúbio foi tão preciso, já falou sobre os artigos da lei, não quero ser repetitiva. Eu quero discutir, então, conceitos do que vem pela frente e alguma coisa que é a proposta que eu acho que nós temos que fazer assim, para o grupo. Os auditores, aqui eu vi até numa das passeatas em Brasília, fiquei muito emocionada com o caminhão que chegou, nas passeatas que nós fizemos, as duas, contra a reforma da Previdência. Estavam todas as entidades nacionais, estaduais lá, vinha um caminhão de Santa Catarina, um caminhão, salta um velhinho de muleta, vem um outro de cadeira de roda. Que é isso, então? Não é isso que se tem que ver no Brasil. O direito tem que ser respeitado. Tudo que eu fizer daqui para frente. Daqui para frente. Não antes. Não alcançar quem estava. Isso é lesivo. Isso aí não há o que se sustente. Então, a gente vê nos tribunais a toda hora, é precatório pagando a servidor. Os servidores perderam ao longo do tempo, mesmo com a paridade, integralidade. Eu mesmo tenho alguns processos andando, esperando a solução, a execução, porque era assim, eu era inativa. Aí o ativo tem uma gratificação. O governo passou a legislar, para o servidor público principalmente, com gratificações. E o inativo ficava olhando, o pessoal que entrava depois, não havia equilíbrio nem respeito ao tempo de contribuição, ao trabalho daquele servidor que ajudou a construir a história das organizações. Então, é como se um cabo, um major, um coronel, fosse subindo, o general fica parado. Olha, você fica aí, você já se aposentou? É isso que se passa no serviço público. Esse, por exemplo, os exemplos do Delúbio, respeito, são todos verdadeiros, mas alguns são exceção. Eu, por exemplo, como auditora fiscal, eu estou no regime de subsídio. Foi bom para os novos, para quem, como eu, trabalhou, fez carreira, não usei sequer as minhas licença-prêmio, sequer. Aí eu ocupei cargos, nunca, felizmente, perdi a independência nas minhas decisões, porque sempre fui colocado por mérito, por escolha de ministro. Já teve deputado, senador, empresário, não. Eu fui porque eu gostava do que eu fazia. Me ofereceram muita coisa, fiquei eternamente na Previdência, porque é o que eu gosto de fazer. E até hoje, mesmo aposentada, continuo a defender os princípios da Seguridade Social. Então, eu digo, subsídio é bom? Não sei. Nós temos uma PEC, vou colocar aqui, que pede a volta do anuênio, a magistratura pede, porque isso é igualar por baixo. O que diferenciava os servidores é dizer, mas ele faz a mesma coisa, ganha menos, mas ele, num grupo de trabalho de fiscalização, nós todos aqui sabemos disso, a experiência do mais antigo faz escola, da sustentação que estão chegando. Então, é assim que tem que ser. Não é possível que todo mundo chegue logo, perca o estímulo, chegue logo no auge da carreira, não tenha mais por que lutar e saber. Aí acontece isso que o Delúbio falou, faltam 5 anos, faltam 4 anos, porque houve uma subida, esse precatório, eu hoje recebo menos do que quem entrou há 20 anos. Trabalhei 34 anos, sem falta, sem licença, sem nada, e em carreira como fiscalização, não aproveitando o tempo. Então, o que acontece hoje? Eu acho que uma injustiça muito grande com os mais antigos. Eu
não recebo o que eu teria direito. Meus anuênios, as gratificações que a gente já teve há algum tempo, ficou tudo naquele bolo. Aí eu ganho um padrão mais para baixo do que eu tinha, e fica como diferença, eu continuo a receber, mas como diferença, o que excede aquele limite onde eu tinha que chegar. Então, o que acontece? Eu vou levar 10 anos sem sair do lugar. Isso é justo com os funcionários antigos, que ajudaram a construir a doutrina previdenciária, que se sentaram dia e noite trabalhando com responsabilidade, nem sempre reconhecida? Porque a gente fazer exemplo de auditor fiscal, que ganha muito pouco, o auditor é autopagável. Há fiscalizações que os grupos de auditoria fazem, que o que eles trazem para os cofres do Tesouro Estadual, Municipal e Federal é mais do que ele vai ganhar na vida dele inteira. Agora, nós não temos culpa de toda hora jogar no nosso ombro, até trouxe 2 últimos artigos que eu escrevi, acho que os senhores vão gostar. Um é a grande farsa, é o rombo da Previdência que não existe. E o outro, as primeiras medidas que estão sendo tomadas, exatamente contra o trabalhador. Não deixar aumento maior que R$ 540 do salário mínimo. Não permitir o piso salarial lá para os policiais, para o bombeiro, etc. Então, 4 medidas anunciadas no dia que a equipe econômica entrou e que são lesivas só aos trabalhadores. Ninguém fala de entrar nessa roleta que é a aplicação, que é esse furo que leva 30% da despesa do Brasil do ano passado, foi de juro. De juro. Ninguém fala em baixar 1%, nem 2%. Alguns aqui estiveram, quando eu fui lá na Câmara dos Deputados, numa audiência pública, defender a extinção da cobrança de contribuição do aposentado e pensionista, de servidores públicos, e eu coloquei lá, entreguei a eles, quanto cada um de juro nessa roleta, nesse 1,5 trilhão que nós temos de dívida interna, e eu remunero o capital estrangeiro, vem de lá, pega dinheiro no país dele de 1%, 2% e vem ganhar 11% no Brasil. Uma sangria. Por que não põe os 27,5% do imposto de renda aí? Nos rentistas, nesses que ganham tudo e levam a nossa contribuição. Não é. Isso, o governo, olha, o governo não tem recurso a não ser do nosso trabalho. Em 2008, quando houve aquela crise financeira, nós, trabalhadores e aposentados, pensionistas, sustentamos o Brasil. Porque o empresário achou que ia perder, ia ganhar menos, cruzou o braço e demitiu à vontade 1 milhão e tantas de pessoas só no dezembro de 2008. Nós continuamos consumindo, nós continuamos com o nosso trabalho e sustentamos o Brasil. Foi um exemplo fantástico que nós, trabalhadores, demos, nós. Então, eu acho que quando fala fazer reforma da Previdência, está pronta. Igual o governo em 2003, 2 meses depois, está pronta também. Agora, a reforma que tem que fazer não é essa, não. É reforma de Estado. Qual é o Brasil? 37, 40 ministérios ou 20? Quanto se gasta com uma máquina desse tamanho? Então, não é pelo servidor que se vai ajustar a conta do Brasil, mas hoje tem sido. Eu, então, depois do brilhantismo do Delúbio, eu vou preferir pedir que coloque as minhas projeções. Eu vou passar muito rápido para chegar no servidor público, não vou tirar nem cansar os senhores, tá? Pode passar. Ali a minha informação, pode passar. Muito obrigada novamente. E na linha do tempo, olha, falar sobre Previdência Social, o geral do servidor público é impróprio. É impróprio. Eu estava em 88 com a Anfip em Brasília, ajudamos a escrever o capítulo da Seguridade Social. Nós ajudamos a escrever essa Constituição Cidadã que existe hoje, se ela não tem ingovernabilidade nenhuma com ela. Quem não quer se submeter à lei, diz que ela prende, não deixa. Tem que ter freio, sim. Tem que ter freio. Porque quando a gente vê que toda a receita da Seguridade Social vai para o Tesouro, um superávit enorme, e a gente ouve dizer que o sistema não tem dinheiro, o ministro Temporão procurando uma nova contribuição que não precisa, porque o que é desviado da receita da Seguridade Social é mais do que a receita da CPMF. Por isso, os senadores, em 2007, disseram, não cobrar não, olha, arrecadou. É errado discutir Previdência. Previdência não é sistema, é subsistema.
Desde 77, quando foi criado o SIMPAS, Sistema Nacional de Previdência, Sistema, Previdência, Saúde e Assistência. Eu trabalhava com o ministro Valdir Pires, pessoa de extraordinário conceito, um excelente técnico, tenho muita honra de ter trabalhado com ele. E ele disse, vamos criar um cesto, ele falava assim, de tributos para ser mais justo com o trabalhador brasileiro. E era um cesto de tributos para atender um conjunto de programas. É errado pegar uma receita e contra ela jogar só o benefício. Outro dia eu falei isso na Globo News, mas o homem que estava debatendo comigo era um interessado de um fundo de investimento, ele tinha que pensar diferente de mim. Ele não pode pensar igual a mim, igual a nós, trabalhadores. Então, nós tivemos ali, só para a gente vir no tempo, chegar junto, nós tivemos, claro que a Previdência começou no Brasil. A primeira lei que eu encontrei nas remissões que a gente faz nos estudos foi em 1601, na Inglaterra, a Lei dos Pobres. Todo homem ficasse desempregado, a coroa é obrigada a bancar a família dele. A partir dali veio, mais impulsionada pelo Bismarck, na Alemanha, atravessou, chegou no Brasil com as caixas, caminhou. Essas caixas, nos anos 30, se transformaram depois nesses 6 institutos aí. Pode passar. Era um sistema tripartite. Pode voltar. Volta, por favor, volta. Ao contrário, a setinha. Assim, mais uma, deixa eu ver. Ah, sim. Desculpe. Pode seguir. Olha lá. Era um sistema tripartite, onde tinha contribuição do governo, não é? Empregado, empregador. E o governo sempre se omitiu nas suas contribuições. Eu não vou aqui aproveitar isso e dizer o que eu sei, e é aquele segredo de vida, né? De morte, que eu cheguei a ser secretária de Finanças, né? Se os pagamentos dos servidores vinham realmente do Tesouro. Vou deixar a interrogação. Então, o governo ficou muito com os recursos, utilizou recursos outros para pagar servidores. Então, hoje não é justo que se cobre do servidor, nem que se achate o salário de ninguém. Aqui é verdade. Eu só vim aqui com muita dificuldade, que eu estou com problema de saúde de uma pessoa muito chegada na minha casa, mas não posso perder a oportunidade de falar a verdade. Na minha idade aqui, só vale a verdade. A mentirinha podia ficar lá atrás, hoje não. Então, pode passar, pode passar. Então, em 60, é cíclico, sabe? É 66, 77, 88. Em 66, a lei, mas em 67, se fez a unificação dos institutos, né? Aí, aqueles todos se juntaram no INPS velho. Pode passar. Ali, eu daqui não vejo bem. Aí, a lei, sim. Em 77, em 66, a unificação. Em 77, então, se ouviu pela primeira vez falar em previdência em sistema. Sistema. Sistema não é uma perna só. Se eu tirar um pedaço de uma perna dessa aqui, ela vai cair. O sistema é unificado. Aí criaram aqueles institutos. Por natureza, o INPS era grande demais, muito cheio. Havia um princípio muito bonito na criação do velho INPS 66, dar direito a todos os empregados, direitos iguais. Quem era do IAPB tinha hospital, quem era do IAPC não tinha, quem era do outro, precisava de um benefício, tinha que viajar, não podia entrar na agência do outro. Então, em 66, eu já era da Previdência. Viu? Mais do que decana. Já era. Ajudei a escrever as principais coisas que hoje ainda tem. Aquele fluxo de caixa eu fiz com o doutor Moretti. Nós fizemos a conta única da Previdência sem nada cair no chão. Não precisou de equipe. Então, em 77, essa lei aí disse, bom, o INPS, assim como está grande. Aí separou por natureza de trabalho. O IAPAS era administração financeira, né, patrimonial e financeira.